Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora elevar os pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação. Obrigada, meu Pai, por todas as graças e bênçãos, por todos os dons, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Muitíssimo obrigado, Pai. Muito obrigada, Pai amado, por nos mandar o nosso Mestre amado Jesus, para nos ensinar o caminho que vai levar até o Senhor. Que tenhamos bastante disciplina, humildade, perseverança, para seguirmos os passos do nosso Mestre. Mesmo que a gente vacile, mesmo que escorregue, tropece, mesmo que a gente caia, que jamais nos apartemos dos seus passos. Que possamos, Pai amado, melhorar um pouquinho a cada dia, diminuindo assim a distância que tem entre nós e o Senhor. Perdoa, Pai amado, os nossos deslizes, as nossas más inclinações. Que tenhamos disciplina e perseverança para corrigirmos os nossos erros, repararmos as falhas e continuarmos seguindo no caminho reto. Permita, meu Pai, que os nossos amigos espirituais possam vir em nosso auxílio, nos intuindo, nos inspirando, para uma melhor compreensão das lições de hoje. Obrigada, Pai amado, abençoa-nos e guarda-nos contigo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o tema da nossa reflexão de hoje é a missão do homem inteligente. Qual é a missão do homem inteligente? Proclamar a doutrina de Cristo. É fazer o bem a todos. Meu Deus. Essa é a missão. Está incluso, né? Fazer o progresso, trazer o progresso, não é? Propagar a palavra de Jesus, não é? Tudo isso está incluso em fazer o bem para todos, não é verdade? Então, está correto. A missão do homem inteligente é fazer o bem a todos, sem distinção, não é? A nossa inteligência é um instrumento que Deus nos concedeu para auxiliar as inteligências mais atrasadas, de maneira a conduzi-las também para o Pai do céu. Não devemos nos envaidecer do conhecimento que nós temos, porque muitas criaturas se envaidecem de tal forma que acham que a inteligência é minha, eu tenho uma inteligência bem apurada, não é? O conhecimento é meu, né? A criatura se envaidece e aí acha que ela é a maior, a melhor, a mais bonita e acima dela não há mais ninguém, de maneira que ela começa a negar a existência da divindade, do Pai do céu. Então é preciso ter ciência de que nós temos inteligência porque Deus nos deu.
certo? E foi Deus que permitiu que a gente nascesse num meio onde nós pudéssemos desenvolver a nossa inteligência. E às vezes você nasce num meio onde não vai desenvolver a inteligência, não é? Então, temos que ser gratos ao Pai. Temos que ser todos gratos ao Pai. Ele que nos permitiu renascer num meio onde pudéssemos desenvolver a nossa inteligência. Mas aí muita gente pergunta, espera lá, nem todo mundo tem um grau de inteligência igual, não é? Uns são bem inteligentes, outros são menos e outros são bem tacanhos, né? São bem tacanhos, tem uma inteligência bem tacanha. Então, isso quer dizer o quê? Que Deus criou seus filhos, cada um com um grau de inteligência? Não, são vivências, são espíritos mais antigos. Muito bem, isso mesmo. Deus não criou ninguém com mais inteligência do que o outro. Todos foram criados iguais, ignorantes e simples, né? Aí cada um foi desenvolvendo a sua inteligência. Em cada vida, a criatura vai progredindo intelectualmente, em cada existência. De maneira que todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. Nós começamos lá, simples e ignorante, e fomos nos desenvolvendo. Aqueles que são mais inteligentes é porque são espíritos muito mais antigos do que nós. Eles já viveram mais, já tiveram muito mais vidas do que nós. Eles foram criados antes do que nós, da mesma maneira que nós, simples e ignorantes. Porém, eles já viveram mais, são mais antigos, já tiveram muitas experimentações, muito mais do que nós. De maneira que eles já possuem uma inteligência mais apurada. Certo? Assim como tem ETs, vamos dizer assim, que tem a inteligência muito mais avançada do que o ser mais inteligente aqui da Terra. Isso não quer dizer que Deus criou esses ETs mais inteligentes do que os terráqueos. Não, é porque eles são muito, mas muito mais antigos do que os espíritos que foram criados para reencarnar aqui na Terra. Certo? Eles já viveram em muitos orbes, são muito antigos, muito, mas muito antigos. Então já tiveram muitas vivências, muitas vidas, muitas reencarnações, muitas experimentações. Não é? De maneira que a inteligência deles está muito mais apurada do que dos seres aqui da Terra. Não é? Emmanuel nos diz o seguinte: o homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe diminuir-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros também subam para Deus. Olha aí que bonito. Ou seja, é preciso ser humilde. Porque a criatura que é humilde, ela já se despiu do orgulho, de modo que ela consegue ajudar os outros. Porque para ajudar o seu semelhante é preciso que você seja humilde. Você está num patamar mais elevado de inteligência,
Mas você não se gaba disso, não se envaidece disso. Você desce para ajudar os que ficaram na retaguarda. Porque você quer que eles também participem da subida para Deus. Né? Esse é o padrão de homem inteligente para Jesus, aquele que se diminui para ajudar o outro. Olha só. Verdade? E Chico Xavier, ele disse o seguinte, que tudo o que Jesus falou no Sermão da Montanha foi dito ao coração, ao sentimento, e não ao raciocínio. Não é? Ele falou assim, que Jesus se referiu aos humildes. Ele disse, bem-aventurados os humildes. Ele não falou bem-aventurados os inteligentes. Olha aí. Não tem nem nada disso. Felizes os inteligentes. Não. Felizes os humildes. Não é? Porque o humilde, ele já sabe se diminuir para ajudar o outro. Para que o outro caminhe também. Não é verdade? De maneira que a gente vai lembrar daquela passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus dá graças a Deus por ele ter ocultado os mistérios dos céus, não é? Os seus mistérios foi oculto aos sábios e aos inteligentes e revelado aos simples e aos humildes. Não é verdade? A gente vai lembrar disso. A inteligência, ela é responsável pelo progresso material, não é verdade? Se não houvesse inteligência, como é que a sociedade ia progredir? A gente ainda estaria lá na pedra lascada, não é? De maneira que a inteligência é que traz o progresso, é responsável pelo progresso material, é a inteligência que proporciona o bem-estar da humanidade, o conforto, não é? É a inteligência. Mas a inteligência por si só não consegue banir o mal da face da terra. Só a inteligência não é capaz de banir o mal. Né? E a gente pergunta, mas por que a inteligência não é ali um guia infalível para a humanidade? E aí, a resposta vem dos espíritos superiores. Eles explicam que a inteligência não é um caminho infalível porque ela é mal educada pelo orgulho e pelo egoísmo. Olha aí. Não é elogio da moral. Né? Exatamente. Então, é por isso que a gente vê povos que são mais esclarecidos, que são intelectualmente mais desenvolvidos, e é justamente nessas sociedades mais desenvolvidas intelectualmente que a gente vê tantas atrocidades, não é mesmo? Por quê? Porque essas sociedades que têm tanta inteligência acabam fazendo uso dela para o mal. Porque falta o progresso moral. Não é verdade? Porque o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Não é verdade? Então é onde a gente vê países que são considerados de primeiro mundo, né? Países desenvolvidos, como se diz, e a gente vê dentro desses países, né? Dessas civilizações aí consideradas adiantadas, a gente vê
a liberação, ou melhor dizendo, a legalização do aborto, a gente vê a legalização da eutanásia, da pena de morte, do uso de drogas, da legalização, né, das drogas. A gente vê a liberação do porte de armas de fogo para o cidadão comum, no fato, e isso vai contra os princípios do bem e da paz geral. E são povos considerados adiantados. Só que na parte moral, no desenvolvimento moral, eles não estão adiantados, não. Está só na intelectualidade. A parte moral não foi desenvolvida, não acompanhou esse progresso intelectual, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito protetor Ferdinand, ele nos alerta do seguinte, que o homem, quando ele usa a sua inteligência para destruir a ideia de Deus, não é? Ou para fazer o mal da coletividade, essas criaturas que assim agem, elas vão pagar muito caro por isso. Porque elas reencarnarão e terão uma existência miserável e humilhante. Para que ela consiga quebrar o seu orgulho e se dobre ante o Criador, aquele que ele negou na existência anterior. Porque é aquela história que Jesus dizia: tem criaturas que não entram no céu e não deixam as outras entrarem. Vejam só quantos intelectuais nós conhecemos que negam a existência de Deus e que ficam falando aos quatro ventos, ou seja, fazendo a propaganda negativa contra o Criador. Quantos escritores existem que têm lá o talento para escrever? Olha aí, um talento que foi Deus que lhe deu, e usa o talento para escrever contra Deus. Olha que coisa triste. Então essas criaturas terão uma existência miserável e humilhante. Isso é um espírito elevado que está nos alertando a respeito. Que essas criaturas vão responder pelo mal que fizeram. Porque ele faz uma comparação assim. Ele diz: o que dizer de uma pessoa que recebesse uma enxada para arar a terra, e ao invés de fazer isso, ela pega a enxada e fere aquela pessoa que lhe deu a ferramenta? É um bandido. O que nós vamos dizer? Que é um traste, que é um malvado, é um malfeitor, que deve ser punido. Não é? Nós não vamos dizer isso? Pois assim será. Não é? Essa criatura que usou a ferramenta que é a inteligência contra Deus, não é? Ela não entra no céu e nem deixa o outro entrar. Porque ela faz propaganda negativa contra Deus para aquelas mentes mais fracas que, infelizmente, tem aos montes por aí. Traste. Né? De modo que ela vai responder pelo mal que fez, pelo mau uso que fez da ferramenta que recebeu do Criador, que é a inteligência. Ferramenta esta que é para usarmos para o bem. Fato. E a gente vê tantos homens de ciência também negando a existência do Pai. Não é triste? É triste. Então,
É por isso que a gente vê tantos contrastes no nosso mundo, onde a inteligência do homem cria cidades maravilhosas, cidades moderníssimas, não é? Belíssimas, mas ele também, com a mesma inteligência, ele cria mísseis, não é? De precisão muito exata, que destroem essas cidades, faz com que essas cidades virem ruínas em poucos instantes, não é? É triste isso. Assim, ele cria também navios que são verdadeiras cidades flutuantes, com não sei quantos andares, com heliporto, com piscinas, tem de tudo, tem até pista de Cooper, tudo dentro daquele navio, parece uma cidade, não é verdade? Coisa enorme. E cria também navios de carga, né? Os cargueiros, que são monstros, né? Que deixa qualquer um de queixo caído, de ver quanto peso, quantas toneladas aquela criatura é capaz de levar. A gente pensa, nossa, aquilo flutua, não é? É uma coisa extraordinária, a gente fica encantado de ver a inteligência do ser humano de fazer tais máquinas. No entanto, ele cria um torpedo que tem uma precisão muito exata para afundar esses navios aí, enormes, aí em poucos minutos. Acabou. Destrói rapidinho. Não é triste? Assim como vemos hoje medicações, remédios que existem para quase todas as doenças, analgésicos, anestésicos, para que o homem não sinta dor, não sofra, né? E também eles criam, com essa mesma inteligência, esses mesmos laboratórios, essas mesmas mentes brilhantes que criam esses remédios que curam, que aliviam, criam também venenos letais, que destroem, são armas biológicas que podem dizimar civilizações inteiras. Por que esses contrastes na nossa humanidade? Porque ela não desenvolveu a moralidade. A sua moral, o seu progresso moral ainda está muito a desejar. Desenvolve o intelecto e esquece do lado moral, e esquece do sentimento, não é? O homem também desenvolve sementes que germinam muito rápido, sementes que são resistentes, né? Para que os campos produzam cada vez mais. Mas, no entanto, ainda hoje tem gente que morre de fome na face da terra. E isso é terrivelmente triste. Não é? Então, o que falta? Falta o sentimento apurado, falta o coração iluminado. A parte moral está esquecida, está deixada para trás. Ninguém se preocupa mais com isso. Os pais hoje não falam para os seus filhos de Deus. Não falam quem é Jesus para os seus filhos. Quando chega o Natal, é Papai Noel, é para ganhar presente, é para coisas. Apenas se preocupam com coisas. E Jesus não entra nessas casas. Desenvolvem videogames violentos, horríveis, monstruosos, que criam monstros do lado de cada tela.
Porque crianças em tenra idade já estão tendo contato com esses jogos violentos, jogos que não vão ensinar nada que preste a essas crianças. E são largadas aí e vão crescendo com o sentimento morto, frio, não tem piedade de ninguém. E aí é capaz de judiar de um animalzinho e ninguém corrige, e ninguém chama atenção. Depois a gente vai ver essas tragédias lamentáveis de criaturas desequilibradas entrando em escola, entrando em creche e tirando a vida das outras crianças, dos outros aí. Fatos tristes, lamentáveis. Por quê? Desenvolve o intelectual só. Mas e a parte moral? E o sentimento? O coração? Por isso, olha essa mensagem de Neio Lúcio que fala tudo. Veja só, ele diz o seguinte: ele fala assim: sabedoria e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. São as duas asas que nos levam ao trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue sempre à frente daquele que simplesmente sabe. Isso fica bem claro, que aquele que sabe amar estará sempre à frente do que apenas tem inteligência. Olha só. Né? E a Meimei vem e completa o raciocínio dizendo: cultivemos o cérebro sem esquecer o coração. Sentir para saber com amor. E saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as duas asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Sim. Veja aí. Então, que a gente possa refletir sobre isso. É importante desenvolver a nossa inteligência, mas é claro, nós somos seres inteligentes, somos seres pensantes, mas, acima de tudo, nós precisamos desenvolver o nosso sentimento, o nosso coração, de maneira que a gente aprenda sempre a amar, porque o amor, como disse Jesus, cobre a multidão dos pecados. Muita paz a todos. Assim seja.